inteiro, dirigido, liderado pelo anticristo, se levantará no fim contra a igreja, em um protesto mundial. Todo mundo pensa que tropas irão lá do Oriente Médio, da China, da Rússia, invadirão Israel, e Jesus desce com os cavalos, e eles tudo com arma nuclear, nave supersônica, e Cristo com uma espada, não sei se é Excalibur, ou de Tandera, sei lá o que é. Tadinho, Cristo com um cavalinho branco, aquela capinha branquinha, e o cara de lá com um míssil nuclear. Ai, cebou pra lá, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Deus te abençoe. Acabou. O dragão está solto. O que ele não podia fazer, cegar as nações, agora ele pode. Impedir que se convertessem, agora ele pode. Quantos aqui que estão me ouvindo estarão nesse dia e lembrarão dessas palavras? Estarão aqui quando a última metade da última semana ocorrer. Eu estava naquele culto, eu ouvi, o pastor me advertiu, disse que o tempo era agora, mas eu rejeitei. Agora estou aqui, à mercê do engano, do príncipe das trevas, da escuridão. O tempo é hoje, o tempo é agora. Vamos agora para a segunda parte das três que eu dividi. Gog e Magog. Veja aí o verso 8. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Até aí. Veja só. No fim do milênio, com a soltura do dragão, Satanás não tem uma função só. Ele não sairá somente para enganar as nações. A liberdade que vai ser dada a ele, tirando as correntes, não é só para enganar as nações. Ele também promoverá a mais terrível perseguição contra os cristãos. O ataque de Satanás nesse tempo é contra incrédulos e contra crentes. Injustos, as nações, mas também os justos, pois esse tempo é o tempo da grande tribulação, e a igreja estará aqui presente. Essa perseguição do anticristo vem na forma da batalha de Gog e Magog, famosa Gog e Magog. Por que João usa Gog e Magog? De onde ele tira esses termos? Lembra, a chave para interpretar o Apocalipse é o Antigo Testamento. Esses termos Gog e Magog já foram citados na Bíblia. João tira esses termos do livro de Ezequiel. Eu vou ler para você. Ezequiel 39, versos 1 a 6, escute. Tu, pois, ó filho do homem, Deus está falando com Ezequiel, profetiza ainda contra Gog, e dize, assim diz o Senhor, Deus, eis que sou contra ti Gog, Gog é um homem, Gog é um príncipe, é um rei, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte, e te trarei aos montes de Israel, tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita, nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e toda espécie de aves de rapina, os animais do campo, eu te darei, para que te devorem, cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor dos Exércitos, meterei fogo em Magog, a cidade dele, o reino, é Gog, o rei, da terra da cidade de Magog, e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Veja só, Ezequiel profetizou nesse tempo, em Ezequiel 37, lá no Antigo Testamento, que um grande exército viria do norte, e invadiria Israel e começaria uma guerra.
Gog, nesse caso, é o nome pessoal do príncipe de Meseque, de Tubal, lá na Ásia Menor. Isso está em Ezequiel 39:1. Magog é sua terra, o seu reino. Portanto, aqui, Gog viria da sua terra, da sua cidade Magog, com um exército enorme, atacar Israel. E João, para narrar esse tempo da soltura do dragão e da grande batalha que haveria, ele faz menção dessa mesma batalha em Ezequiel. João usa Gog para dizer que no fim dos tempos, o anticristo, o Gog, se reunirá com as potências do mundo inteiro para combater a igreja. É apenas isso. Não tem nada a ver com o que os dispensacionalistas dizem, que Magog é a Rússia, um exército da Rússia invadirá Israel, começará uma batalha e sitiará a cidade. Apocalipse é simbólico, não é literal. São termos para dizer o quê? O levante final do anticristo com o mundo inteiro contra a igreja, contra Cristo. Os nomes aqui, Gog e Magog, não se refere a nações em particular. Tem gente que diz, é a Rússia, é a China, é a coalizão que vai invadir Israel. Não tem nada a ver. Pois aqui nem Gog nem Magog podem ser identificados literalmente hoje. Gog é Putin, Magog é Rússia. A maioria dos dispensacionalistas fala essas coisas. São termos simbólicos que apontam para quê? Forças reunidas dos 4 cantos da terra. Não é só uma ou duas nações, confederações, reinos, o mundo inteiro, dirigido, liderado pelo anticristo, se levantará no fim, contra a igreja, em um protesto mundial. É isso, a batalha de Gog e Magog. É a mesma de Apocalipse 16, do Armagedon, que todo mundo pensa que tropas irão lá, do Oriente Médio, da China, da Rússia, invadirão Israel, e Jesus desce com os cavalos, e eles tudo com arma nuclear, nave supersônica, e Cristo com uma espada. Não sei se é Excalibur ou a de Tandera, sei lá o que é. Mas tadinho, Cristo com um cavalinho branco, aquela capinha branquinha, e o cara de lá com um míssil nuclear. Ai, cebou para lá, gente. Simbólico, não vai ter nada de Armagedon, míssil. Jesus vai descer na terra, submeter a isso. Imagina ele com aquela bazuca do comando para matar do Schwarzenegger de 4 buracos. Jesus, segura aí, Jesus, está pesado isso aí, Jesus. Ridículo. Símbolo da vitória, da vinda dele. Jesus não vai pôr a mão em ninguém, não vai descer aqui. Símbolo do fim do mundo, juízo sobre a terra, pronto. Quem seguiu a besta do anticristo se irá com esse mundo, e os de Cristo estarão com ele nos céus. Não vai haver batalha corpo a corpo. Israel, meu Deus, o Jordão secando. Agora, João mostra o alvo dos ataques do anticristo. Veja o alvo. Verso 9: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus consumiu. Os dispensacionalistas entendem esse versículo literal. Diz que marcharam pela superfície e sitiaram a cidade querida. Está vendo? Virão lá do norte, da Rússia, da China, e vão sitiar Jerusalém em uma batalha militar. Impossível saber se é Rússia ou União Soviética. São termos para dizer que marcharão pela superfície, sitiarão, marcharão, sitiarão, mesma coisa do verso anterior. O anticristo liderará uma oposição mundial contra essa cidade santa e contra esses santos que estão acampados. Não é um exércitozinho entrando em Jerusalém e atirando na mesquita de Omã, ou na cúpula dourada, o domo da rocha. Não! Esse marcharão, ele será o líder mundial, governará todas as nações do mundo. Ele fará com que essas nações se reúnam no mesmo pensamento,
contra essa cidade santa e os santos. É Jerusalém? João está se referindo à igreja de Cristo espalhada no mundo. O anticristo promoverá uma forma de governo mundial, uma coalizão, que vai hostilizar, perseguir a igreja em toda parte do mundo. Prisão, perda dos direitos, cassação, martírio. É isso. E é isso que significa sitiar o acampamento dos santos da cidade querida. É um símbolo que descreve que os santos na terra e a igreja será sitiada, cercada, combatida. Entretanto, essa não é outra batalha final apresentada por João. Talvez essa é outra batalha, porque já teve outra no 19. Não, a batalha do capítulo 20, essa de Gog e Magog, é a mesma do Apocalipse 16, a batalha de Armagedon, e a mesma do 19. João está recontando a mesma história de ângulos diferentes. Quer ver? Vamos ver a profecia de Ezequiel de novo, só me ouça. Ezequiel 39, verso 17 e 19, olha só. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie, e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carnes e bebereis sangue, comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, de todos os engordados em Bazã. Até aí, ele está citando o quê? A profecia de Ezequiel, de Gog e Magog, que Deus invoca as aves para comer a carne dos poderosos. Os dispensacionalistas dizem que essa batalha é única, só acontece agora no 20, ok? Essa mesma de Gog e Magog. Mas veja esses termos que eu citei em Ezequiel. Mostra que essa batalha já aconteceu no capítulo 19. Abre em Apocalipse 19 aí para você ver. Verso 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a quem? A todas as aves. O de Ezequiel falou a quem? Filho do homem, diz às aves, olha a mesma coisa, tá? Que voam por meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia, para quê? Para que comai carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carne dos seus cavalos e dos seus cavaleiros. A mesma coisa que Ezequiel está dizendo, comereis carne dos príncipes, dos bodes, dos cordeiros. Verso 21, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da sua carne. Viu? João, essa profecia de Ezequiel, de Gog e Magog, essa batalha, já aconteceu no 19, é o confronto de Cristo final, derrotando seus inimigos, trazendo juízo sobre a terra. João está recontando a batalha do 19 agora no 20, não são duas batalhas, é a mesma batalha. Os dispensacionalistas não, dizem que o Apocalipse é cronológico, linear. Não é, ele está contando a mesma coisa. Agora o que acontece nessa batalha de Gog e Magog? O que acontece? Verso 9. Porém, fogo do céu os consumiu. A mesma coisa que o capítulo 19 narra, o anticristo com seus súditos são derrotados por Cristo, no final da grande tribulação, é o que João está narrando aqui novamente. O que acontece nessa guerra? Porém, fogo do céu os consumiu. Não foi isso? A mesma coisa que aconteceu, a batalha de Gog e Magog já tinha sido mostrada no 19. Qual foi o final deles?
A besta, o anticristo, o falso profeta, foram todos lançados no inferno. E aqui o verso 9, porém fogo dos céus consumiu. É a mesma coisa. Só que, no verso 19, mostra a batalha de Gog e Magog, e sendo derrotados o anticristo, a besta, o falso profeta, a meretriz, mas faltou um. Ele não é mencionado no 19. Faltou o dragão. João deixou para o 20. Deixou para o 20. O anticristo aqui será vencido. Capítulo 19, o verso 20, capítulo 19, o capítulo 20, o verso 9, mostra o quê? Quando diz, fogo do céu consumiu, que o anticristo será vencido por Cristo na sua volta, ok? Que o mundo será julgado, os adoradores da besta, ok? E que todos os inimigos sofrerão derrota total e final, ok? Isso é o verso 9. E 2 Tessalonicenses 2:8 diz isso, então será de fato revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Apocalipse 29, na guerra de Gog e Magog, fogo dos céus consumirá. Quem? Besta, falso profeta, meretriz e o anticristo. Só que ele deixou um para o final. Ninguém mexeu com o dragão ainda. Não aparece ele sendo julgado, nem a queda dele. Agora, em Apocalipse 20, verso 10, chegou finalmente a hora do dragão. O dragão vai cair. Satanás será julgado agora. Verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Olhe para cá. João deixou para o capítulo 20, a queda do último e pior de todos os inimigos de Cristo, o dragão. Findado o milênio, dado início à grande tribulação, terminada a grande tribulação, o Senhor Jesus volta na sua segunda vinda. Então, finalmente, na sua segunda vinda, Satanás é condenado. E essa condenação vem em forma do lago de fogo. É o que o texto diz. E o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Jesus já tinha falado do lago de fogo, do fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, Mateus 25:41. Inicialmente o inferno não foi feito para os homens, foi feito para o diabo. Jesus já tinha dito isso. Esse é o lugar onde a grande prostituta foi queimada com fogo, condenada, em Apocalipse 17:16. Esse é o lugar que a besta e o falso profeta são lançados, nesse mesmo local, no lago que arde como enxofre, Apocalipse 19:20. E por último, Satanás, agora, compartilhará do mesmo destino. Chegou a vez do dragão. A grande prostituta é a que cai primeiro dos inimigos de Cristo, Apocalipse 18. Depois caem a besta e o falso profeta, Apocalipse 19. E agora por último, em Apocalipse 20, chegou a vez do dragão, Satanás, no fim do milênio, no fim da última metade da última semana de Daniel, da grande tribulação, Jesus volta e derrota todos eles. Notem, quando o texto diz local que já se encontram a besta e o falso profeta, não significa que eles serão lançados primeiro e o dragãozão vai no último.
todos os inimigos de Cristo serão lançados todos de uma vez, os ímpios, a besta, a meretriz, o dragão. Mas quando João diz, lugar que já se encontra a besta e o falso profeta, significa, eles já caíram, já foi tratado, eles já foram condenados. Agora falta o dragão, é isso que ele quer dizer. Queridos, veja só isso, Satanás, apesar de poderoso, é um eterno perdedor. Em Apocalipse 12:5, ele procurou destruir o filho que ia nascer da mulher grávida. Lembra? Vi uma mulher vestida de sol, com a coroa de 12 estrelas, mas ele falhou. Em Apocalipse 12:9, Satanás travou uma guerra nos céus, Miguel e os seus exércitos, mas perdeu. E o anjo diz, foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Em Apocalipse 12:17, foi pelejar contra os descendentes da mulher, mas em Apocalipse 13, diz que ele perde novamente, e os venceram pelo sangue do Cordeiro. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.